Vamos falar hoje de abandono. Por isso, vamos desconstruir o que é esta palavra quer dizer a nível emocional. Por isso, quando há um abandono, por isso, ou nos abandonam ou nós abandonamos, em que é que isso tem impacto nas nossas vidas e como nos nossos comportamentos. Por isso, vamos começar por desconstruir a palavra abandonar. Por isso, o abandonar é um ato, não é? A pessoa desaparece, não é? É um abandono, deixa de estar cá. Depois temos também dentro desta palavra o desprezo. Um abandono é entendido por quem é abandonado por um ato de desprezo. As pessoas não nos querem. Depois também é entendido como um ato de desistência. As pessoas desistem de nós. Tem incluído aqui o desamparo, por isso nós ficamos desamparados porque deixamos de ter aquela pessoa. E o fugir, não é? Porque o abandono podemos ser abandonados porque alguém fugiu. O que temos que ver aqui nesta palavra é que muitas vezes o abandono inclui a nível emocional depois a culpa. E muitas vezes as pessoas têm culpas de coisas que não têm nada a ver connosco, por isso tem a ver com a parte que nos abandonou. Mas, como nós não compreendemos a situação, por isso nada foi falado, só houve o ato de desaparecer, nós, por princípio e por quadros comparativos, ficamos com as culpas a pensar que a pessoa desapareceu por nossa causa, ou por algo que nós fizemos, dissemos, somos, ou não conseguimos fazer. Isso muitas vezes não tem nada a ver com isso. Né? O abandono, por exemplo, emocionalmente a pessoa pode sentir o abandono de alguém que morreu. A pessoa morreu, né? Não nos abandonou, mas o nosso emocional entende como a pessoa desapareceu da nossa vida como um abandono. Muitas vezes os lutos mais complicados têm a ver com esta parte da pessoa assumir culpas de algo que não tem nada a ver com elas. Né? É muito. Temos aqui que ter atenção que o abandono é algo que não acontece de repente. Né? Para acontecer o abandono tem que haver um antes. Né? Nós conhecemos as pessoas, e aqui não tem que ser, não tem que haver simplesmente uma relação afetiva. Nós vamos ao pão todos os dias comprar pão, todos os dias está lá uma pessoa. Um dia deixa de estar lá a pessoa, isto não é um abandono. Nós não temos nenhuma relação afetiva com aquela pessoa. As relações afetivas nós temos com os familiares, com os amigos, nas relações amorosas, e aqui sim é que o abandono nos depois impacta nas nossas emoções. Por isso, vamos começar aqui por segmentar isto a nível de género. O homem abandona mais do que a mulher. Porquê? Isto aqui é fácil de psicologicamente ser explicado, não é? Porque a mulher é construída para gerar vida, biologicamente, e para construir. Por isso, as mulheres são o género que mais defende as relações. As relações afetivas. Com os pais, com os irmãos, com os filhos, com os companheiros. Não desiste. O homem em si já é um género que, como é mais acomodado e um bocadinho mais preguiçoso, por isso não tem tanto, não é proativo, está sempre no benefício de alguém, benefício da mamã, benefício da esposa, e isto gera, a pessoa fica acomodada. Ora, quando acontece alguma dificuldade, a reação não é lutar, é desistir. Ora, abandonar. Por isso, a nível de género, começa logo aqui esta diferença. Por isso, quem estiver a ver o vídeo, se for mulher, e se já foi abandonada, por exemplo, por um homem, é diferente de que um homem ter sido abandonado por uma mulher. Estes quadros psicológicos e na parte emocional diferencia muito depois a recuperação, por isso o luto que a pessoa tem que fazer, porque o luto é uma fase que temos que passar por haver perda. Não tem que ser perda por a pessoa morrer, pode ser perda por a pessoa desaparecer, perda por a pessoa nos abandonar, fugir, perda até de a pessoa ter sido presa por ter sido um agressor e nós fazermos queixa.
o quadro do abandono, a nível emocional, engloba isto tudo. É algo que nos falta. Por isso, nós tínhamos alguém na nossa vida e ela deixa de existir. Vamos agora desconstruir isto a nível de idades. Né? Emocionalmente, as idades tratam o abandono de maneiras diferentes. Por isso é isso que vamos falar agora. Por isso, a criança tem medo de ser abandonada. Por isso, ela ainda não tem quadros comparativos, por isso ainda não viveu o suficiente para entrar no abstrato. Por isso, ela está a brincar com alguém, alguém vai à casa de banho, por exemplo, e ela chora, porque está com medo de que aquela pessoa desapareça. Este quadro está sempre no registro do medo. O adolescente já trata o abandono como rejeição, porque já tem quadros comparativos de várias pessoas, em várias situações, então quando a pessoa desaparece, entende que foi rejeitado ou rejeitada. Isto nas relações deles vê-se muito, né? Por isso eles já partem para as relações, para os namoros, né? A pensar que vão ser rejeitados. Por isso, quando alguém não os rejeita, menino ou menina, não é? Eles apostam muito naquela pessoa. E claro, quando se aposta muito emocionalmente numa pessoa, quase que nos dedicamos, depois se a pessoa desaparece, o abandono tem um impacto muito mais forte. Os adultos tratam o abandono a nível da validação. De nós, as pessoas abandonaram-nos porque nós não fomos válidos para aquela pessoa. Não fizemos o que eles queriam, como queriam, eles ou elas, da maneira que queriam, não nos esforçámos o suficiente, esforçámos-nos demais. É na parte da validação. E depois temos os idosos, né, que têm o medo do abandono no registro da solidão. De muitas vezes, e isto vê-se muito nas sociedades, o idoso está rodeado de pessoas, mas está sozinho. Por isso ele tem medo do abandono por não nos ligarem. Por isso não é um medo igual ao medo da criança. É um medo mais de... E, claro, eles já têm uma vida, não é? E sabem o que é que fizeram às pessoas que estão à volta deles. Por isso, hoje em dia, há muitos idosos que estão abandonados pelos filhos, por exemplo, mas que, durante a vida, eles não foram bons pais. Ou não cuidaram dos filhos como agora querem ser tratados. Isto tem consequências, não é? Por isso, quando nós estamos a intervir, os psicólogos, nas solidões dos idosos, temos de ter muito cuidado para vermos o tipo de vida que a pessoa teve, não é? Para nós vermos o porquê, a razão da pessoa agora estar sozinha. Vamos agora falar dos tipos de abandono. Por exemplo, temos o abandono de nós próprios. Não é? O abandono pode ser quando nós desistimos de nós. Não é? Quando nós nos desleixamos. Não é? Engordamos, emagrecemos, não cuidamos de nós. Pode ser um abandono por submissão. Por isso, nós abandonamos o nosso eu em detrimento do outro. Deixamos que o outro faça tudo. Por isso, permitimos muito. Depois temos o abandono de nós pelas vítimas. Há pessoas que são vítimas, né, de agressores ou agressoras, e na prática essas pessoas abandonam-se porque chegam à conclusão de que elas não têm importância. A importância é do agressor. Por isso, o agressor tem o poder todo. Temos que ver aqui o abandono a nível da autoestima. Né? Há muito baixa autoestima, muitas vezes criado por pessoas tóxicas. A autoestima é criado desde a criança até o adulto, né? Várias fases. E muitas vezes as pessoas tóxicas, que podem existir desde pais, a primos, a irmãos, a colegas, a amigos, a professores, tudo o que nos envolve, as pessoas podem ser de tal maneira tóxicos que nós ficamos com baixa autoestima. Por isso, não valemos. Aceitamos o que as pessoas dizem como válido. Então, vamos nos diminuindo. Vamos deixando de ser um eu. Podemos abandonar-nos a nós próprios por amor. Isto aqui é às carradas, não é? Há mulheres e homens que abdicam delas por amor ao outro. Claro que depois, quando são abandonados, chegam à conclusão de que andaram anos, não é? A pensar no outro, não é? E o outro agora não pensa nelas. Aqui temos de ter atenção que este amor por abandono pode ser tudo. De pai para filhos, filhos para pais ou nas relações. Nós temos que ser um eu. Quando somos um nós, né? Fazendo desaparecer o eu, o abandono tem mais impacto na pessoa, porque na prática ficamos depois a
ponderar a parte da gratidão, de pessoa, termos feito tanto pela pessoa, a pessoa já não faz por nós, e isto é esta parte emocional que nos desorganiza. E há pessoas que nos abandonam pelas profissões, para terem sucesso, por exemplo. Não é? Todas as pessoas que têm sucesso a determinado ponto da sua vida tiveram que abandonar-se. Por isso, não permitirem fazer o que os outros faziam, porque estavam a perseguir o sucesso. E para ter sucesso, muitas vezes, a maior parte das pessoas olha para as pessoas e pensa que o sucesso é sorte, mas aquilo tem muito trabalho, muita abdicação, muita dedicação. Então, as pessoas chegam a um determinado ponto, têm sucesso, mas depois não têm aquilo que as outras pessoas têm, porque tiveram que abdicar, tiveram que fazer escolhas. Não é? Por isso, depois há outro tipo de abandono, que é o abandono pelos outros. Por isso, quando as pessoas desistem de nós, quando nós temos tantas inseguranças que a pessoa, deixando-nos, nós culpamos que é por nossa causa que a pessoa nos abandonou. Isto tem a ver com os comparativos, não é? Se nós tivermos comparativos de muitas pessoas a abandonarem-nos na vida, não é? Pais, mães, e o abandono, atenção, não tem que ser físico. Há pais e mães que abandonam os físicos e vivem juntos, não é? Não ligam. As crianças estão lá, mas não têm paciência, não têm tempo. Por isso é que as novas tecnologias crescem, que é para ocupar estes vazios dos pais não quererem estar com os filhos. Isto, claro, cria aqui abandonos, por isso abandonos a nível de afetividade. Pode haver os traumas de infância, né? Realmente as pessoas terem sido abandonadas por alguém que lhes era importante e agora numa relação, por exemplo, com uma amizade ou com um amor, as pessoas abandonam-nos e nós vamos recordar esse outro trauma que tivemos de alguém que nos abandonou. Por isso, podemos ser abandonados pelos outros serem egoístas, narcisistas, terem inveja de nós, ou mesmo por maldade. Né? Os abandonos não quer dizer que a culpa seja nossa, mas a nível emocional nós depois temos que gerir bem esta perda. Podemos ser abandonados pelos outros por deficiências. Não é? Nós temos deficiências de nascença ou por azares da vida e as pessoas que estavam à nossa volta abandonam-nos, não é? Porque não aceitam a diferenciação. Nós somos diferentes. A parte da deficiência tem muito este registro do abandono. E depois temos o abandono de velhice. Não é? As pessoas envelhecem e abandonam-nos. Por isso as pessoas deixam de estar ao pé de nós e nós temos que gerir bem isso. Não é? Por isso é que há muita depressão a nível dos idosos. E depois aqui também tem o tipo de abandono em quando nós abandonamos alguém. Por isso, quando nós abandonamos as relações, quando nós abandonamos os nossos pais, quando abandonamos os nossos filhos ou os animais de estimação. Todo este registro, mas aqui já na posição de sermos nós a abandonar e não a ser abandonados. Por isso, é necessário nós vermos aqui a nível de ajuda especializada psicológica, analisar estes contextos, porque a adaptação emocional é muito complicada, não é? Há pessoas que não conseguem mesmo ultrapassar a situação de terem sido abandonados ou de abandonarem. Porque há pessoas que abandonam por necessidade. Às vezes até por amor. Por isso, muitas vezes, nós somos chamados psicólogos a acompanhar, por exemplo, mulheres que tiveram que abandonar os filhos, não é? E a sociedade em si critica. A maior parte das pessoas, então, nas redes sociais, entra num histerismo, a pensar que a pessoa é pura maldade e que não liga. E muitas vezes um abandono pode significar um amor. A pessoa sente que não consegue cuidar da criança, então dá-o para alguém cuidar. Claro que depois vemos aquela história já nos limites, que é os bebés abandonados na rua, nos transportes públicos ou nos caixotes de lixo, né? Mas isso já tem a ver conforme a vida, o contexto da pessoa existe. Hoje em dia nós podemos criticar as pessoas, mas há pessoas que vivem no meio do lixo. Há pessoas que vivem em casas sem água, e sem luz, sem janelas. Por isso, a pessoa abandonar alguém no lixo ou deixá-la em casa dela vai dar ao mesmo. Aqui o que nós temos que ver é que estas pessoas não estão bem psicologicamente. Por isso, como sociedade, vamos criticar estas pessoas ou vamos criticar a nós, sociedade, por estas situações existirem? Por pessoas que têm filhos, não têm água, luz, gás, não têm comida para lhes dar. Isto excluindo aqui as partes das pessoas que são alcoólatras ou que se drogam. Aí as pessoas estão aliadas. Aquilo não é uma pessoa a funcionar naquele momento. É alguém que está drogado. Nós temos que compreender os contextos antes de julgar.
Por isso é que a ajuda especializada muitas vezes é boa para falarmos de determinadas situações, porque com amigos ou com pessoas conhecidas ou com familiares falarmos de determinados assuntos é só para nós ficarmos piores, porque somos julgados, porque essas pessoas põem-se no nosso lugar ou não se põem e só falam do negativo. Não falam do positivo. E nós muitas vezes, quando precisamos de falar, é para vermos o positivo. Por isso, aqui a importância do abandono a nível da adaptação emocional é qual é a importância da pessoa que nos abandonou que tinha para nós. Aqui é o maior registro, não é? Por isso, ela podia ser importante para nós, podia ser importante no social estar connosco, ou podia ser importante para os outros estar connosco. Vou dar um exemplo, não é? Por exemplo, para nós, há pessoas que se dedicam tanto a alguém que depois não sabem viver sem esse alguém. Mães fazem isso, mulheres fazem isso nas relações, por isso a pessoa depois desaparece, abandona-nos e a pessoa não sabe funcionar, porque ela não se construiu, ela construiu-se para o outro. Socialmente, há pessoas que estão com alguém e que socialmente as pessoas dizem como é que é possível aquela pessoa ter aquela pessoa na vida dela. Ai, mas aquela pessoa não tem nada a ver com ela, como é que ela o consegue ter? Por isso nós temos um bocado isto enche o ego, não é? Nós socialmente termos aquela pessoa. Ora, se aquela pessoa nos abandona, não é? Todo o social vai dizer bem te avisei, não é? Nem sei como é que tu tinhas aquela pessoa. Tudo isto gera aqui a parte da desorganização emocional que depois nós não sabemos lidar. E depois também há a parte dos os outros que invejam o que nós temos, não é? Os outros acham sempre que é sorte o que nós temos. E nós, muitas vezes, para termos alguém na vida, homens ou mulheres, tivemos que lutar por eles, não é? Conquistar. Mantê-los. Não é? E depois, o abandono não depende só de nós. Nós podemos ser abandonados pela outra pessoa. A razão não ser nossa, não é? Mas, claro, o outro é importante nisto. Por isso, nós, quando somos abandonados, não estamos só no registro emocional do eu. Estamos também do o que é que os outros vão pensar. Há pessoas que são abandonadas e entram imediatamente em depressão, porque não conseguem lidar com o que os outros dizem dela, ela agora, pessoa no papel de abandonado ou abandonada. Depois, a importância de nós, que nós tivemos para aquela pessoa. Não é? Nós anulámos-nos para aquela pessoa, por isso fizemos tudo o que aquela pessoa quis, nós sujeitámos-nos a tudo o que ela queria, nós construímos tudo para ela, por isso a pessoa antes de nós não tinha nada e nós depois ajudámos-la a construir e ela, o sucesso que teve a ver connosco. Nós dedicámos-nos àquela pessoa. Claro que nestas situações um abandono para nós é devastador, não é? Porque nós vivemos para aquela pessoa devia ser grata por nos ter tido na sua vida e, a determinado momento, abandonou-nos. Isto, a nível emocional, é difícil de dar a volta. Depois temos aqui a ver com a validação. Por isso, nós somos, a validação pessoal, nós somos menos sem aquela pessoa, nós ficamos diminuídos perante os outros por não termos aquela pessoa, a nossa vida não faz sentido sem aquela pessoa. Ora, isto aqui, quem faz estas perguntas, geralmente tem a ver com baixa autoestima. Por isso, isto não era um eu, era uma pessoa que vivia para alguém. Por isso, aqui o que nós temos que fazer, geralmente, na intervenção psicológica, quando as pessoas nos pedem ajuda, muitas vezes não são as pessoas que nos pedem ajuda, são pessoas que gostam destas pessoas e que nos encaminham estas pessoas. É necessário, nesta intervenção, nós irmos trabalhar a autoestima da pessoa. Não é? Temos que mostrar que existem outros contextos de outras pessoas que foram abandonadas e que estão funcionais. Não é? O abandono é um ato. Depois nós temos que gerir este ato, integrá-lo nas nossas emoções e fazermos à vida, vivermos novamente. Não é? Temos que ensinar as pessoas a gerir as emoções. A rejeição, as inseguranças e as suas competências. E muitas vezes isto vem lá de trás, das infâncias, quando eram crianças ou adolescentes, e que depois em adultos estão a repetir padrões. Por isso, muitas vezes nós estamos a ver aqui pessoas que foram abandonadas e que, se formos ver o registro delas, elas já foram abandonadas outras vezes. E as pessoas que escolhem têm um padrão que as perspectivas delas serem abandonadas outra vez são grandes. Não é? Aqui
porque têm características, né? São pessoas que usam pessoas e deitam as pessoas fora. Mas nós temos padrões quando escolhemos, não é? E se escolhemos sempre os mesmos padrões, temos sempre os mesmos problemas. Temos que, a nível de intervenção, fazer aqui o empoderamento da pessoa, por isso, de descobrir o eu que a pessoa tem. Muitas vezes há pessoas que não têm eus e temos que construí-las de raiz. As pessoas têm que saber viver e elas não sabem, porque dedicaram-se a alguém. Há pessoas que passam anos a dedicarem-se às mães ou aos pais, a cuidar delas, não é? Quando os pais morrem, as pessoas não são funcionais, elas não sabem viver. Há pessoas que se dedicam, por exemplo, namoram no secundário, casam com a pessoa, têm filhos com as pessoas, têm 10, 15 anos de vida e depois os maridos ou as mulheres abandonam-nos e as pessoas não sabem gerir, porque elas só se imaginaram, por isso, só viveram com aquela pessoa. E as competências, não é? A nível de serei eu capaz agora de ter uma vida, de ter novas pessoas, não é? E isto aqui é importante, tem que ser ensinado. Isto temos que fazer aqui quase uma autoconstrução da pessoa para a autonomia. Esta pessoa tem que saber que sem alguém ela consegue funcionar. E muitas pessoas não sabem funcionar sem esse alguém. Por isso, muitas vezes são abandonados e começam novas relações. Ora, aqui já estão a perpetuar, por isso, como não estou a ver se a próxima pessoa vai ser igual à anterior ou não. Porque o padrão dela é não consegue estar sozinha. Temos que trabalhar muito aqui o eu e o outro. Isto é importante, não é? Eu e o outro. Né? São pessoas diferentes. Quando se juntam é que fazem um nós. Mas tem que haver uma noção de que eu existo sem o outro. Aqui o que temos que resumir é que o abandono é um ato final. Não é? Ele é sempre precedido de muitos sinais e de mais escolhas. Por isso, nós podemos ter escolhido uma pessoa errada e que, passado X tempo, que permitimos, sujeitámos, né? Se fomos submissos, agora a pessoa abandona-nos e nós achamos que isto aqui é a pior coisa que nos podia ter acontecido. Não. A pior coisa que nos aconteceu foi nós, no antes, não termos estado atento aos sinais. Por isso, não vimos o nosso eu como alguém que tem tanto poder como o outro. Por isso, aqui o importante que tem que existir é que o eu tem que ser bem cuidado para depois, quando existir o outro, ele existindo ou não existindo, não nos emocionalmente afetar. Por isso aqui o que é necessário é nós termos atenção em cuidar no antes para o depois, seja por abandono ou não, ser mais fácil de nós o integrarmos.